Seja bem-vindo, pessoa amável da internet, a mais um vídeo desse humilde canal, mais um react. Mais uma vez é uma das minhas histórias preferidas da internet e eu estou falando isso de maneira não irônica. T-Rex era vegano e Erbelin pode provar. Vamos lá, finalmente a gente vai entender como que o T-Rex era vegano. E eu gosto muito dessa história e eu não tô zoando, não tô sendo irônico de verdade. Eu acho fantástico essa história. Eu acho fantástico essa história e acho que ela é um bom exemplo de toda essa questão de debate entre criacionismo, evolucionismo e tudo mais. Mas antes do react, sempre tem um mas, né? Se você quiser, se você puder, deixe seu curtir, deixe seu comentário, deixe sua inscrição, deixe seu engajamento nesse vídeo, porque eu estou precisando muito. Quero bater 100 inscritos, estou perto de bater 100 inscritos, e isso ajuda muito no canal aqui, no meu trabalho. Faz sentido deixar o like antes? Não. Faz sentido se inscrever antes? Não faz. Mas a plataforma parece que funciona assim, e tem muitas pessoas maiores que eu que fazem isso, não sou eu, tonto aqui, né? Só tenho cara de tonto, mas não sou tão tonto assim. Não vou fazer isso de pedir. Porque o máximo que pode acontecer é você não se inscrever, não curtir. E eu não perco nada com isso, você também não perde nada com isso. 0 a 0 e vamos pro vídeo. Fala do pavão. Vamos falar do pavão? Aham. Não, falar do T-Rex. Pavão aqui não. Já me enganaram no clickbait. Não. Queremos T-Rex. Não queremos pavão. Nada de pavão, Erbelin. Não enrola. Pavão é muito bonito, não Sim, é? sim. Quando ele A faz beleza, bonito. a beleza da cauda atraía mais as fêmeas? essa é a explicação, né? Você acredita nisso? A explicação é que... Seleção sexual. É porque, tipo, se o pavão consegue desprender recursos... Essa história já foi debatida vários anos, e se eu não me engano, o consenso hoje é que não é mais isso. Hoje já sabe que não é por conta disso que teve a seleção da cauda, né? Se eu me recordo bem, faz tempo que eu não vou atrás dessa história pra estudar. o suficiente para construir essa cauda perfeita e simétrica, isso prova para a fêmea que ele é um pavão que tem saúde e que talvez ele deveria ser o que daria a prógene para ela, entendeu? Essa é a explicação que eu ouvi sobre a cauda do pavão. Eu também ouvi essa explicação. Eu era evolucionista, lembra? Lembro. Teísta, né? Botava Deus num processo... É que não faz sentido isso aí, Totalmente né? sentido. Você destrói Deus, destrói a evolução. Mas, olha só. Darwin, quando ele viu o pavão, Destrói Deus e destrói a evolução. Hã? Não entendi esse comentário. ele falou, cara, não posso falar que isso aí é a seleção natural, né? A seleção do mais apto. Porque, inclusive, aquela cauda toda é meio... Não serve pra nada, né? Inclusive é uma desvantagem pra um predador que pega pela cauda ali já. Serve, os céus proclamam a glória do Senhor. Eu não lembro do Darwin estudar pavão, mas tudo bem. O universo manifesta. Entendi. Ele fala como se o Darwin tivesse olhado para cada animal e falado, ó, vou falar para que serve isso, para que serve aquilo, para que serve aquilo. E aí já entra num ponto que é bem interessante comentar. A evolução não começa em Darwin, não termina no Darwin, tá? A evolução, a gente, inclusive, tem faculdades que tem uma disciplina chamada História do Pensamento Evolutivo. E você vê que a gente tem proto-teorias evolucionárias. Evolucionárias, existe essa palavra? Não sei. Lá desde a Grécia Antiga, antes do Darwin, você tem o Lamarck, você tem o Conde de Buffon, você tem uma série de pessoas. Inclusive, o Buffon, eu acho a hipótese dele muito interessante, né, dos animais primordiais. Ele tinha uma hipótese de que, tipo, Deus criou os animais perfeitos, nas suas formas perfeitas, e quando eles começam a viver na Terra, eles vão transformando e mudando por conta do clima e tudo mais. E depois vem o Darwin junto com o Wallace e, tipo, o que acontece? Eles são importantíssimos, mas eles não foram os primeiros e não foram os últimos, né? Eles são importantíssimos porque eles começam a desenvolver coisas que a gente começa a observar na realidade, certo? Então, a teoria do Buffon eu não conseguia analisar. O Lamarck também, apesar de hoje a gente já tá vendo que o Lamarck não tava tão errado assim, talvez, né, por conta da epigenética e tudo mais. Mas o Darwin e
e o Wallace, eles, com o desenvolvimento da seleção natural, eles começam a ver coisas que a gente começa. Várias outras pessoas vão para a natureza, porque é assim que a ciência caminha, e começa a observar também, começa a ver, pô, esse bagulho tá fazendo sentido aqui, 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 faz sentido nesse espécie, faz sentido naquilo, e desenvolve. Já tem mais de 100 anos depois do Darwin, a gente já fez 1 milhão de descobertas, a gente já fez muito avanço, inclusive hoje chamava darwinismo, depois foi para neodarwinismo, e hoje a gente nem tem mais o nome do Darwin, porque hoje é uma ciência feita por milhares de cientistas através do tempo e se chama teoria sintética da evolução. E muitas vezes fica nessa de batendo Darwin, como se o Darwin fosse o bastião até hoje. Mano, Darwin já é muito importante, é uma figura central, mas, pô, tá batendo numa ciência defasada de 200 anos. Pô, a gente tá falando de uma ciência elaborada. É igual falar mal da física quântica batendo no Newton, que que estudava física mecânica e nem tinha ideia de que existia física quântica, tá ligado? Seu poder e sua autoridade. Sim, é um show. Ele fez. Sabe quem. Ó, aí a história do pavão é bem legal, então vou explicar com calma. Tá bom? A gente vai bater 11 horas hoje? Não, 11 horas não. Veja só. O Darwin não falou assim, isso não pode ser seleção natural. Aí ele apelou para quê? Para seleção sexual. Entendi. Ele falou assim, olha, as fêmeas vindo os pavões, cada vez mais apavoados, coloridos, decorados, começaram a dar preferência para a fêmea. Pro macho mais A fêmea mais começou bonito. a dar preferência pro macho mais bonito, certo? E a gente, infelizmente, vê isso nos seres preterindo humanos. os mais feios. E o Coca, então, tá no desespero total, porque os feios não têm nenhuma chance ele é um ponto evolutiva. Fora da curva, ele é um ponto fora da curva, que até mesmo ele conseguiu. Não tem nenhuma chance evolutiva, né? Porque se os feios são preteridos, né, Cola? Já era, né? É Coca. Você tá pegando no pé do Coca, cara. O Coca ele vai desligar lá o negócio e vai falar Vai que deu um colocar pane, né? uma foto de... Pane no nosso sistema, interrompemos o podcast. Aí, falou isso, certo? E todo mundo acreditou. Agora a gente do design inteligente foi atrás. Aí, sabe o que nós vimos? A gente, não precisa ir muito atrás, é só... Todo mundo acreditou. ler a literatura científica. Eu pus no meu livro Fomos Planejados. O que acontece? Fizeram uma pesquisa... Mano, ele transforma um negócio que, pô, tem faz... A galera se matava, mano. Nem todo mundo aceitou o Darwin na época. Teve galera, principalmente na França, continuou lamarquista. Pô, o Darwin, as ideias demorou pra ser aceito. Até hoje em dia a gente tem debates sobre um monte de características. Tem debates sobre seleção e adaptação, tem um monte de características sendo debatidas até hoje. Se são seleção, se são adaptação, como que surgiu essas características, e ele fala que ele deixa entender que como se a biologia o galera é um monte de preguiçoso. Não, a gente acreditou no Darwin, não tem mais nada depois disso não, a gente ficou parado aqui olhando pro teto, pô, mano, se você for pros artigos, tem nego se matando sobre essas questões de epigenética, de seleção versus adaptação, o que é seleção sexual, o que é efeito carona, o que é deriva genética. Caramba, mano, não é tão simples assim não, a galera tá trabalhando, pô. Pesquisa com as pavoas. Pavô responde pesquisa, sabia, Monark? Tá melhor que os seres Viu, humanos. Coca? O cara chega lá, ela responde sim, não, acho que sim, acho que não. Tem técnicas, né, pra você investigar isso. É meio difícil, mas conseguem. Pra ver o que a pavoa selecionava no pavão. Primeiro descobriram que a pavoa sequer enxerga as cores da cauda do pavão. Tem muito pássaro, muito bicho que não enxerga a cor direito. O gato enxerga meio cinza, cachorro, né? Eles enxergam as cores que eles precisam enxergar. Sim. Tem bicho como as libélulas, por exemplo, que enxergam muito melhor que a gente, né? Que precisa de percepção visual. Então, para cada um foi dado o que é necessário, certo? Aí viram
que daquelas cores todas da cauda do pavão, a pavoa só enxerga uma corzinha ali no meio. Fizeram essa pesquisa, saiu na internet, tudo, tem os artigos, muito legal. A pavoa sequer enxerga as cores, tá? Vamos lá. Acabou com essa... Vamos fazer a nossa pesquisa de padaria aqui. Pavoa enxerga poucas cores. Vamos lá ver. Ah, ela enxerga ultravioleta, é isso? Vamos ver aqui esse link da BBC. Eu fiquei parado uns segundos, né? Mostra de Universidade Britânica explica a diversidade da coloração animal e diferença na percepção visual. Ela enxerga ultravioleta. Olha que interessante. Como a maior parte do espectro não escorre porque os pássaros têm cor. É. Um colorido bem diferente mesmo. Posição. Ok. Ela enxerga esse aqui, pelo que eu entendi, é a visão do pavão. E esse aqui é a visão que nós vemos, né? Vamos ver aonde ele vai chegar com tudo isso. História de seleção sexual pra cauda Por que colorida ele do pavão. desenvolveria cores diferentes se ela não enxerga, Aí né? perguntaram pra pavoa o que faz ela sentido. escolheria. E isso é uma pesquisa científica que faz todo sentido, mas falar que isso desprova a evolução, vamos ver onde que ele vai chegar com No isso. pavão. A resposta é acoustic signaling. Acoustic? Signaling, em bom português, é boa cantada. Ah. Acoustic signaling, sinal acústico, boa cantada. Então é do áudio que vem... Canto do pavão, Monark, não é das cores, não é das cores. Então por que o pavão tem aquela cauda colorida? Um show. E o show é pra pavoa, não é pra nós. Quem é que enxerga todas as cores? O ser humano. Mas, Evelyn, por favor, como isso desprova a evolução? Você foi lá, analisou, fez uma pesquisa muito interessante. Não achei aqui, também não foi uma pesquisa de padaria, não foi o design evolucionista, parece que a própria academia já sabe disso, inclusive eu comentei isso no começo do vídeo, né? Aqui é a Universidade Federal de Goiás. E você achou a questão você consertou, entre aspas, você descobriu realmente como que tem o cruzamento do pavão. Ok, uma descoberta científica maravilhosa. Mas aí você, realmente, a gente não sabe para que ele tem essas penas muito coloridas, a gente deu uma explicação que não funciona. Mas a explicação era pro pavão. Agora, a seleção natural, a seleção sexual, funciona em diversos outros animais. Não funciona no pavão. Então quer dizer que pro pavão não funciona. Agora, o mecanismo de evolução funciona em tudo que é lugar. Qual que é o ponto? Faz parte, é igual eu falei, tem gente se matando pra tentar explicar um monte de coisa. Não é só o pavão. Eles têm características em caninos que tem gente até hoje tentando tentar explicar se foi seleção, se foi deriva. Qual que é o ponto aqui, entendeu? Como que isso desprova a evolução? Nós não somos únicos. Libélulas, né? Os nossos olhos têm 3 cones. Sim. 3 cones. Já mudou de história, mas como... O pavão, gente, mas o pavão... Cones, Eu diferente. quero chegar no T-Rex. Cadê o T-Rex? Eu vim aqui pelo T-Rex. O cone azul, vermelho e verde. Tá. Certo? E tem os bastonetes, que é para intensidade de luz. Sensacional, não é? De noite você enxerga brilhante. Por quê? Não enxerga colorido. As estrelas a gente enxerga brilhante. Porque é muito pouca luz e a gente consegue enxergar. Perfeito. Eu coloquei Presente. eu vim da minha viagem, comprei lá uma coisa para decorar o quarto das minhas crianças, né? Lua, estrela, para pendurar no teto, né? Que a irmã da Nina que mandou de presente, a Lívia. Aí ficou sensacional, a gente apagou todas as luzes, ficou brilhante. Eu peguei meu celular, cara, fica tentando filmar, não filma.
O nosso olho é muitas vezes melhor. Do que a câmera. que a Do câmera. celular, com certeza, pô. E aí, Depende da câmera, né? com os nossos 3 cones, a gente enxerga. Se for uma câmera do Xiaomi, parceiro, filma tudo. Enxerga mais de 10.000 diferentes tonalidades de cor. Então o show da cauda do pavão é pra mim e pra você, e pro Coca também. Não tem outra explicação, tem? Pra que aquilo Pode lá ter, existe? né, cara? Não sei. Não tem, acabou. É isso. Pô, velho, é isso. A cauda do pavão é pra gente, é isso, tá bom. Tipo, de novo, não é muito mais fácil então, Ever, se você acredita nisso, pronto, cara, foi criado e tá tudo bem. Porque essa briga em tentar, tipo, mano, é muita energia. Quem sou eu pra falar alguma coisa, né? O cara é muito mais velho que eu, muito mais sábio que eu, tem muito mais diploma do que eu, muito mais reconhecimento que eu sou um nada, tá ligado? Um nada. O cara, inclusive, tem idade provavelmente pra ser meu pai, não sei, alguma coisa assim. Mas não é muito mais simples? Pronto, tipo, isso faz sentido pra você filosoficamente. A gente foi criado tudo perfeito, ponto. E você não precisa, tipo, fazer um malabarismo científico e ir pro pavão que não explicou nada, e depois ir pra Terra de 6.000 anos, e ir pro T-Rex vegano pra, tipo, explicar algo que já tá explicado pra você. A sua crença não vai ser menor porque ela não tem uma explicação científica. Tá tudo bem, cara, isso é maravilhoso também. É maravilhoso as histórias humanas e filosofias humanas que a gente não consegue provar porque o método científico tá em outra esfera, pegou outra estrada do pensamento humano. É fantástico, é maravilhoso também. Tem o seu valor, tem o seu peso, tem a sua importância. Ninguém tem direito de diminuir isso, ninguém tem direito de atacar isso. Ah, cara, fantástico. Mas aí a gente cria todo um malabarismo que, desculpe, mas você ajuda a criar confusão na educação, na ciência e no público. Você ajuda a criar dissonância, você ajuda a alimentar teorias e coisas conspiratórias que não ajudam. E não tô falando que a ciência não deve ser criticada, atacada nem comentada. E a ciência não é um ente perfeito, iluminado. E a ciência como instituição tem muitos defeitos, muitos problemas. E tem que ser distribuída, informada. E por isso que muita gente no YouTube tá tentando fazer vídeo, no TikTok, no YouTube. Tem um monte de galera tentando resolver essas questões. Mas essas questões criam uma dissonância em questões que já estão fechadas há muito tempo, sabe? Questões que, pô, a gente tá tendo que voltar e discutir questões que, pô, a gente já foi discutido em 1800, sabe? Tipo, tô sendo hiperbólico aqui, né? Usando um exemplo. Mas é complicado, porque por que que esse ímpeto de criar uma briga que, na minha visão, é artificial? E quem disse que a evolução desprova alguma coisa? Quem disse que o Big Bang desprova alguma coisa sobrenatural? Quem disse? Aonde? Onde está escrito? Onde? A não ser a frase do Richard Dawkins, que é um babaca. Mas aonde nos papers acadêmicos, onde na ciência moderna se destruiu, se quebrou sobrenaturalidade? Cara, olha quanto avanço científico a gente tem. Por exemplo, o Brasil ainda é um país majoritariamente evangélico, cristão, católico. Estados Unidos tem um avanço científico muito grande também e continua com a sua fé. A Índia tem um avanço científico muito grande e continua com a sua fé sobrenatural. A ciência, o Japão tem um avanço científico gigantesco e a religião deles é muito importante ainda lá. A China a mesma coisa. Aonde que a ciência destruiu, desprovou, descartou algum tipo de sobrenatural. Nossa, algum tipo de sobrenatural, algum tipo de religião. Eu acho que, sinceramente, nenhum lugar, sabe? A evolução não é sobre isso. O Big Bang, o modelo do Big Bang não é sobre isso. É uma briga artificial, sabe? Isso que me causa um pouco de aflição, sinceramente. É um show.
Essa é seleção... uma das explicações possíveis, né? A melhor inferência, não tô dizendo que eu tô certo aqui, né? Não, tudo bem, tudo bem. Eu tô dizendo que a É que pra melhor mim inferência... Tem um certo pulo aí, na minha opinião, cara. Como é que a cor é formada na cauda do pavão? Como é que eu não sei, pô? Tem corante, pigmento? Não tem, o Monark, não tem. Aquilo ali, as grades das penas, as penugens da pena do pavão formam grades. Grades que, por um efeito de óptica, que chama de iridescência, faz o quê? Quando a luz branca bate lá, cancela algumas cores específicas e enaltecem outras. Aquilo é uma grade de iridescência feita por um cara que conhecia a física, conhecia o fenômeno da iridescência, conhecia o comprimento de onda da luz, conhecia como construir essas grades e construiu em regiões específicas, no olho do pavão, naquelas regiões descritas por equações matemáticas complexas. Óbvio, Evelyn. Aí você, tipo, o Darwin olhar pra aquilo e falar que eles têm um saco só, pô, começou a mentirada. Mas a sua explicação é totalmente ok. Tipo, cadê o dois pesos, duas medidas, tipo... Sei lá. Uhum. Eu vim aqui pra me divertir e tô ficando chateado. Aí quando eu falo, pô, um designer inteligente fez isso, o cara fala, nossa, tá apelando pra Deus? Não. É a melhor inferência. Quem é que tem a capacidade de criar grades Não é meio um cheat code pra explicar a realidade aí? É um cheat code. Você tá viajando dentro do método científico, ok? Tipo, é uma viagem dentro do método científico porque os cientistas são chatos, bobos, ateus? Até são. Mas não é por conta disso, porque eu não consigo provar esse criador. Ok? Tipo, não consigo provar. Eu posso acreditar nele como cientista, eu posso achar que ele existe, não tem nenhum problema nisso, mas dentro desse modelo, não dá pra mim provar esse criador. Não dá pra mim trazer esse criador, fazer entrevistas com ele e falar, ó, pode me explicar aqui o que você fez na cauda do pavão? E tá tudo bem. Só por isso. Então a gente vai atrás, por exemplo, ele deu a explicação física de que a gente sabe desse fenômeno, não sabia. Não conhecia iridescência aí, não sou muito um bom de física. E a gente vai atrás de entender a genética do pavão, quais são o código genético que metabolisma certos tipos de pigmento, qual que é a genética que faz a cauda ter esse formato e esse construto que faz ter esse fenômeno físico. Entende? É só por isso, não é por chatice, não é por bobeira, não é porque o cara não gosta de você. Porque dentro do método, que você pode discordar, dentro do método que nós, como civilizações, montamos de pesquisa e de estudo, eu preciso testar, eu preciso ter um teste, eu preciso verificar isso. E uma força sobrenatural de qualquer religião não é verificável. E tá tudo bem. Tá tudo ok. Não tem que ser verificável mesmo, porque é sobre religião, é sobre fé, é sobre acreditar em milagres, o impossível é aquilo que você não vê. E show. Só que se você pega isso e fala, ó, a cauda do pavão foi criada por Deus, e um cara chega e fala, pô, Weber, a humildade, o respeito aí, conhece tal, pô, máximo respeito, você é um ser humano que merece todo o respeito do mundo. É pseudocientífico. Se você ficar puto, aí não tem como, cara, porque é pseudocientífico. E não é porque a pessoa é pseudocientífico. Tipo, Weber, pô, show, massa. É pseudocientífico. Essa sua explicação não é científica. Show. Não quer dizer que não é valorosa, não quer dizer que sua explicação não tem sentido pra você e pra pessoas que concordam com você. O cientista só vai lá e falar, pô, Weber, científico, porque a gente não consegue testar, a gente não consegue fazer experimento, tudo mais. Você quer propor um experimento? Pô, a gente propõe um experimento de estudo da religião, do sobrenatural. Vamos atrás. Tipo, Não, claro que não, né, fala Monark? assim, por quê? É Deus. Não é, não cheat, é. né? Tá cheatando um pouquinho. Tá pô. cheatando. Tô dando um monte de evidências. Não, Monte você de não- evidências. Do pavão não tem nenhuma evidência. Você usou, inclusive, a falta de evidências pra falar Não, que é não, Deus. não, não. Exatamente. Boa, Monark. Boa. Ó, veja bem, nós temos duas causas conhecidas, certo?
Todo processo só pode ser forças naturais ou ação de uma mente inteligente. Sim. Esse é um pressuposto da ciência. Mas é A que- gente não pode escapar. É que eu posso acreditar que foi uma ação inteligente e ao mesmo tempo acreditar que existe um processo natural evolutivo. Não dá pra desacreditar Qual seria? nas duas. Caraca, até o Monark entendeu. Até o Monark entendeu que, tipo, evolução não desprova sobre a As mesmas. Tipo, o Darwin pode não ter solucionado o enigma de toda a Sim, realidade. não tem nenhum problema. Eu tô dizendo que não. Mas não significa que esse enigma não Você existe. sabe o que você tá me dizendo, Monark? Não. Talvez no futuro A gente descubra. próximo, distante e tal, a gente descubra um mecanismo naturalista para explicar isso. Não tem nenhum problema com isso. Exato. Agora, hoje, qual é a melhor inferência? Um ser de extrema inteligência fez isso. A melhor referência pra você, Herbert. E tá tudo bem. Olha- Você que não consegue enxergar. Eu não sei, ele não consegue enxergar, mas ele não consegue. Tá bom. Ele brincou com física, ele fez uma grade de iridescência, ele descreveu as regiões por equações matemáticas complexas, e ele usou a luz branca e ele fez com que os olhos humanos, não da pavô, detectassem essas cores. Agora eu falo, olha, Cara, mas de novo, é aquela explicação de. Ah, é perfeito, então tem que ser. Desculpa, mas é uma falácia filosófica, que vai ser usada, inclusive, contra você. Você que defende isso de que é perfeito, então foi criado, cuidado. Porque isso vai ser usado contra você e pode até te magoar e quebrar você. Porque a gente pode apontar vários tipos de estruturas que possam parecer imperfeitas e é complicado, certo? A gente tem, a gente tem doenças que o nosso corpo ataca ele mesmo. Tem isso. A gente tem doenças autoimunes, onde o corpo ataca o próprio corpo. Isso não é imperfeito? O nosso sistema excretor do homem masculino é ligado ao sistema sexual, e isso pode dar um monte de problema. Isso não é imperfeito? A gente tem uma série de defeitos que não são bons, assim. Eu citei 2, por exemplo. A gente tem uma série de características que a gente, dentro de uma linha de raciocínio, a gente pode dizer que é imperfeito. A gente tem que tomar cuidado com esse argumento de é perfeito, tudo é perfeito, porque pode ser usado contra você mesmo, porque existem uma série de falhas no design, entre aspas, assim, que não são muito boas, assim. A gente tem uma série de mutações, a gente tem uma série de... Tem pessoas que nascem com alergia, tem pessoas que nascem com problemas de nascenças, problemas autoimunes. A gente tem uma série de complicações que pode gerar muitos, muitos problemas. E até o próprio argumento. E até o argumento naturalista tem problema. Tem a falácia naturalista, né? É natural, só porque natural é bom? Não necessariamente. E não é só porque funciona que é perfeito. E também não é porque não funciona que é imperfeito, entende? Eu acho que nenhum dos dois lados deveria usar esse argumento de falácia, como se tivesse dois lados, né? Mas existem, materialmente falando. Na minha cabeça não deveria existir, mas materialmente falando existe. Então é complicado. Eu sempre tenho que parar com isso. Sempre no vídeo tem alguma linha de raciocínio que eu termino com é complicado. Porque eu sou brasileiro, né? a melhor inferência hoje é uma mente inteligente. Pode ser que no processo futuro não tenha nenhum problema com isso, tá? A gente descobre um processo natural, mas não tem. Que eu acho que a humanidade hoje é não muito tem. limitada hoje em dia. Hoje não tem processo natural. A gente não tem realmente... Agora, por que a gente vai na aula, então, de física, de química, de biologia e fala foram as forças naturais que criaram o pavão? Porque a sociedade precisa passar para a humanidade um pensamento que a gente... Como assim não tem uma explicação? Não tem uma explicação evolutiva. Mas uma explicação bioquímica, genética, tem. Se eu pegar o DNA do pavão e eu tiver um esforço de pessoas para rastrear os genes, a expressão desses genes, eu vou conseguir ver a expressão deles. A gente já descobriu toda a realidade, a gente não precisa mais de Deus. Sim. Porque a gente só A precisa... gente não descobriu toda a realidade, senão a ciência já tinha parado. A gente tem vários problemas biológicos, físicos, químicos para serem estudados. E eu garanto que quase nenhum cientista vai falar que não precisa de Deus. De verdade, assim. Precisa da eu ciência e concordo. a ciência vai resolver tudo. Então, eu concordo com você nessas coisas, mas A ciência não vai resolver tudo. eu também acho que
existem processos naturais que explicam muito das coisas que a gente vê, entendeu? E, tipo, por mais que Deus exista, eu acredito que dentro da complexidade da sua criação, a gente tem muitas coisas para descobrir ainda que a gente não descobriu. E isso é mágico. O próprio fenômeno, se não tivesse dado a irradiescência aí que ele falou, ele não teria sabido tudo isso. Entendeu? Eu não gostaria que Deus criasse um universo onde a resposta eu criei e acabou, entendeu? De jeito nenhum. Eu quero que Deus tenha criado um universo infinito para que a gente possa explorar todas as suas complexidades, entendeu? Quem criou a ciência? Foi Deus. Quem é o autor e Eu quero o T-Rex vegano. Eu vim aqui pelo T-Rex vegano e eu queria muito falar sobre isso. Será que tem como? consumador da ciência? É Deus. Os grandes cientistas que criaram as principais áreas da ciência, todos criam em Deus. Gato. 90% dos ganhadores de prêmios Você Nobel acreditava em Deus. criam em Deus. Obrigado, gato. Você quer participar do React? Dá um ele pra câmera. Oi, galerinha do YouTube! Sim. Continuam crendo e continuarão crendo, Sim. Monark. A ciência foi instituída por Deus. A ciência nega Deus, mas ela copia Deus em praticamente todas as suas. Isso não nega Deus, mano. Onde ele tirou isso? Onde? Quem? Espero que a ciência é uma instituição. Pessoa. O gato entrou de novo na frente. Mano. Vai ficar passando lá do lado, pô. E passa no microfone. E dança. Agora você vai sentar aí na frente. Não sabe que eu tô gravando vídeo, mano? Pô. Respeita. Dá pra você respeitar? Eu tô gravando vídeo. Caramba, cara. Esse papo me deixa triste, porque me deixa triste, de verdade. Descobertas, É verdade. Monark. Olha, por que a gente voa? Copiamos as aves. Uhum. Por que a gente tem antibióticos? Porque copiamos o fungo lá da penicilina do Fleming. Não inventamos nada. Perguntaram Deus já tinha pro inventado, Fleming. Ele só aprendeu a usar. Perguntaram pro Fleming. Ciência. Magnífico, né, Fleming? Olha só o homem, que poder que nós temos com a ciência. Veja bem, você descobriu agora a salvação da humanidade contra as bactérias, doenças, os antibióticos. Que sensacional, né, Fleming? Você ganhou até um prêmio Nobel. Foi muito bom o que você fez. Ele falou, não. Eu não Sabia? Fiz nada. Eu não sabia fiz disso, não. nada. Eu descobri a penicilina? Não. Eu só achei. E eu agradeço a Deus o privilégio que ele me deu de ter descoberto a penicilina que ele criou. Pode Olha crer. só. Sim. É um cientista. Ganhou um prêmio Nobel. A gente nasce. Ah, Erbly, mas onde isso desprova a evolução? Onde isso desprova o Big Bang? Aonde você quer chegar? Verdade. A gente E cadê nega o T-Rex vegano? Deus, mas imita Deus. Você vai na farmácia e compra um medicamento. Certo? Certo. Da onde veio aquela molécula? Ciência, de novo, ciência não... Nenhum cientista tá tentando desacreditar Deus, sabe? Pode ser no seu pessoal, assim, que ele não acredita, seja ateu. Mas ele mesmo falou, tipo, 90% dos prêmios Nobel acreditavam em Deus. E eles produzem a ciência. Então, por que eles estariam crendo? Hã? Tá bom. Que está salvando você. De algum lugar da natureza. 35%, 40% produtos naturais. Aí tem um monte de cientista que tudo nega Deus e fica falando, olha, produtos naturais, que sensacional. Conheço alguns, inclusive, né? Da minha ex lá. Fala, olha, Deus não existe, você é um pseudocientista, envergonha a ex, né? Olha só, fica apelando para Deus. Mas ele usa na sua pesquisa produtos. Mas o que isso prova, velho? O cara não acredita em Deus, ele acha que é natural, pô. Foi o... Olha... Ai, mano do céu, que papo. Naturais que se acham nas plantas que Deus fez, que Deus criou. Até um versículo na Bíblia. O cara metafórico que tá falando não acredita em Deus, então pra ele. Pra ele é natural mesmo, pô. Pô, cara, mas tá tudo certo. A Bíblia diz assim: olha, as plantas, as folhas eu fiz para o remédio, os frutos para alimento. Pô, qual é o melhor alimento hoje? Frutos. Pode crer, fruta é Não bom. é? Não é? Preciso comer mais, inclusive. Eu também.
que inclusive a gente, não tô querendo irritar o Herbert, mas a gente descobriu um fenômeno chamado seleção artificial e que as frutas in natura, elas tinham muito menos fonte de carboidrato que ela tem depois, porque o ser humano, mas eu não vou falar, né, pra não irritar o Herbert. Também. Comendo muita carne. E Ele vai liberou falar que é também mentira. a carne, tá? Depois do dilúvio. Falou, agora tá liberado Ah, é? também, claro. Valeu Deus, que carne é muito bom. Eu não queria parar de comer, não. Tem um amigo meu. Não podia comer carne antes do dilúvio? É dele é diferente da minha, hein? Ele achou essas informações, cara. Falou, se não tiver um bom churrasco no céu, não quero ir, meu. Pô, tem que ter um churrasquinho. Se for só vegano, né? Céu vegano, tô fora. fora, Eu né, acho que meu? tá Vegano, vai chegar no T-Rex. Seu bem, viu? vegano, Rapaz. Deixa pro Tiranossauro Rex, Então, seu vegano. ó, a Aê. gente copia os produtos naturais da farmácia. Cadê o T-Rex vegano? Ó, 35, 40% produtos naturais, certo? Sim. Certo. Inclusive, Os outros? existe toda uma... Ô, lindinho, Ah, chegou aqui. aqui o gatinho, hein? Existe toda uma conspiração Ó, sabia que o Monark ia falar da máfia branca. da indústria farmacêutica que impede e esconde soluções naturais para várias doenças e o enfermos gato, que mano, atingem a humanidade, esse justamente hack é para o eles poderem hack do ganhar gato. dinheiro, Eu nem porque nem vou tirar não dá para dele. patentear uma planta, né? Porque ela já foi criada por Deus, né? Ó, o resto é inspirado em produtos naturais. E os que eles falam que é sintético, se você olhar a fundo, são moléculas que você já está inspirada em moléculas que existem por aí. Sim. Então a gente nega a Deus, mas a gente imita a Deus o tempo todo. Como é que ela chama? Com isso. Esse é o Ark. É o Ark? É. É o, Ele é bem carinhoso. é o Ark de Noé? É Arca, né? Ô, ele gostou do T-Rex aqui, Gostou, cara. gostou. Olha aí. Seu amiguinho. Olha aí, tá. Fica tranquilo que ele é vegano, tá? Esse T-Rex não. Não, tem olha, tá problema. vendo? Olha. Um gatinho dando sopa aqui, cara. Pois Ele é, né? Nem tá de boa com, Olha, cadê o T-Rex? Pô, caiu no clickbait de novo. Gostou? Tá, com a tá folhinha checando. dele aí, ó. Que bicho é esse, pô? Que Aí legal. vai pegar a folha pra ele. Sabia que até leão, se você trata ele desde pequenininho só com vegetais, ele não... quando Não Ai, depois do T-Rex vegano, vem aí, leão vegano. quando fica adulto, não come carne, rejeita a carne. Pode crer, pode crer. Então, essa história de que, olha, tem o dente serrilhado e pontiagudo, então é carnívoro, não é bem assim. Ninguém fala isso, velho. Ninguém fala isso. Seu corpo se adapta a tudo. É né? assim. Eu brinco, né? Ninguém nunca viu um T-Rex comendo carne, viu? Eu não vi. Nem comendo Só no alface, Jurassic certo? Park, né? Comendo Então, humanos. pelas evidências, nós estamos neutros aí, né? Sim. O T-Rex Mas não é essa evidência. A gente vai nos fósseis, a gente acha pedaços de comida digerido. A gente. Já falei até no outro hack, né? A gente tem fóssil de fezes até. A gente consegue ver a alimentação dos animais assim. Não sei se tem um fóssil exatamente de Rex, mas tem fóssil de outros tipos de dinossauro que tem parentesco com o T-Rex, de outros animais. A gente tem uma série de análises para descobrir a dieta desses animais. Não é só os dentes. A gente tem que ver, por exemplo, esse animal tem uma enzima que consegue digerir certos tipos de nutrientes, certos tipos de alimento. Por exemplo, animais que não são herbívoros não vão ter na sua programação genética um tipo de substrato, algum tipo de enzimas que digira esses alimentos. Então, sim, eu posso dar mato pro leão comer. Não sei se ele deixa de recusar carne. Acho pouco provável. E acho pouco provável que ele sobreviva bem. Porque você está falando de um leão que você vai alimentar só com folhas, certo? Um leão só com folhas, a partir do momento que ele vai crescendo, ele vai ter que se alimentar de toneladas de folha, porque ele precisa de uma grande quantidade de energia. Além de que, talvez, dependendo das folhas que você dê, dependendo de um monte de coisa que você dê, ele não tenha capacidade biológica de extrair os nutrientes necessários. Então, primeiro, eu acho que vai ser muito difícil ele sobreviver, certo?
E segundo, vai ser difícil, muito difícil a logística de ter tanta folha pra alimentar ele. Era gordo, lento. Disse que se ele era carnívoro, ele era carniceiro. Como é que se diz isso? Que consome... Comia só bicho morto já. bicho morto. Tem muitas... Que não faz sentido, né? Pra que você desse tamanho pra comer só bicho morto? Ou o bracinho dele. Porque não é pra fazer sentido. É o que a gente analisa. Tipo, pra que o hipopótamo tem aquele tamanho e não é carnívoro? Não sei. Mas hipopótamo é gigantesco e não é carnívoro. Esse bracinho é uma coisa que não faz sentido nenhum no T-Rex, cara. É muito ridículo. E aí... Um bracinho no bicho desse, um bracinho desse. E aí diz que a força Falasse lá da perfeição, né? da mordida não era assim também, aquela Brastemp, sabe? Entendi. E os dentes não eram muito bem fixados na arcada pra dar uma mordida muito forte e puxar, entendeu? Entendi. Ó, quase todos os dinossauros carnívoros tem artigos, eu tenho todos eles, tá? Agora eu tô melhorando a minha expansão de artigos. Praticamente todos eles já foram encontrados com restos de vegetais, folhas, no intestino, estômago. Um primo do T-Rex, extremamente carnívoro, outro dia saiu um artigo, era vegetariano. Só o T-Rex, peraí, né? Tem alguma coisa que não tá explicada direito, né? Parece que eu tô, em termos de evidências, né? Tem mais evidências. Eles se tornaram carnívoros depois do dilúvio, né? Sai no mundo totalmente hostil, muito menos vegetação, variação de temperatura. Esse argumento eu não entendo. Ele é ou não é carnívoro? Porque você falou que ele virou carnívoro depois, mas ele não é... Eu brinco, né, o Monark? Você falou que o dilúvio você aceita, né? Tem evidências, né? Muitas. Eu tenho várias palestras sobre dilúvio. Assiste uma também, tá? Pode crer. Tem evidências de dilúvios geograficamente restritos, não de dilúvios mundiais, até onde eu sei. Ou seja, muito inteligente também, né? Arca Noé, o dilúvio e os dinossauros. Fato ou boato? Esse é um mito que sempre tem também. Todas as culturas desenvolvem um mito do dilúvio, né? Todas as culturas sendo hiperbólico, né? Você tem a reversão dos polos magnéticos da Terra, né? Que, em teoria, podem causar um dilúvio, porque você muda a rotação da Terra, e aí tudo que tá indo para um lado começa a ir para o outro, e aí os oceanos sobem numa grande tsunami e tudo mais, né? Isso a gente tem evidências geológicas que apontam, porque já aconteceu muitas vezes na Terra, né? Aí eu brinco, né? Já pensou o desespero dos dinossauros naquela arca? Quando aquela pombinha veio com aquele galinho, não sei se você conhece a história, né? Porque Noé solta uma pomba para ver se a água tinha baixado. Entendi. E ela volta com um galinho. Ele falou, opa, baixou mesmo, né? Aí os dinossauros olham para aquele galinho e falam, ih, deu mal, né, cara? Pô, olha só um galinho pequenininho, né? Vamos comer o quê? Viraram carnívoros. Sim, eles foram carnívoros depois, né? Mas originalmente herbívoros. Mas ó, deixa eu entender. Os fósseis, ele usa o argumento que acharam coisas com vegetais. E esses fósseis é depois do dilúvio, certo? E ele fala que isso são provas de herbívoro. Mas ao mesmo tempo ele fala que os dinossauros, depois do dilúvio, eram carnívoros. Então por que a gente... É isso, né? Vamos ficando por aqui. Não pode pensar muito. Pensar muito, a sua cabeça explode, cara. E só teve T-Rex vegano no final. Os clickbaits estão ficando muito maldosas. Achei que ia ter uma explicação do porquê o T-Rex é vegano, não tivemos. E de bônus ainda tivemos o leão vegano. Eu vou ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, curtiu esse conteúdo, mais de 40 minutos de bobajada, deu falando bobajada aqui. Não esquece do seu like, do seu comentário, do seu compartilhar, me ajuda muito. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.